paz de Cristo seja com você e a sua família neste dia. Em nossa devocional de esperança e vida de hoje, eu quero, pela graça de Deus, meditar consigo nas palavras do próprio Jesus que se encontram no Evangelho de João, no seu capítulo 20, versículos do 19 ao 22, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Bom, aqui, queridos, estavam os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, que havia tirado a sua vida, e de Tomé, né, o atrasado, sabe-se lá onde ele estava. E segundo o relato de Atos dos Apóstolos, ali o seu relato inicial, eu acredito ainda que poderiam estar com estes 10 algumas mulheres, os irmãos de Jesus e outros dos seus seguidores que conviveram com ele durante o seu exercício ministerial na terra. Homens e mulheres que haviam assistido de perto a vida de Jesus e estavam habituados com as suas ações de amor, empatia e serviço ao próximo. Pois durante os anos em que Jesus tornou o seu ministério público na terra, ele se dedicou a ensinar, a observar, curar, alimentar, servir e perdoar pessoas, sempre visando a glória de Deus o Pai. Nós entendemos então que estes que aqui permaneceram reunidos também estavam acostumados a serem cuidados, providos e até mesmo salvos por Jesus. Eles se sentiam seguros em sua presença. Um bom exemplo do que eu estou falando aqui foi quando alguns deles foram apanhados por uma violenta tempestade e, tomados pelo medo, eles não hesitaram em acordar Jesus, que depois de acalmar a tempestade, exortou a pequena fé daqueles homens. O fato é que, ao longo da caminhada com Jesus, eles aprenderam que o Mestre era tudo o que eles precisavam em sua vida. Mas agora, o único que tinha as verdadeiras palavras de vida eterna, a quem eles podiam recorrer, havia sido pregado em uma cruz, estava morto, havia sido sepultado e o seu corpo estava sumido. Então, a porta trancada era a falsa sensação de segurança que os inquietos, perturbados e amedrontados discípulos tinham naquela hora. E enquanto eles estavam ali reunidos, conforme nós lemos, com medo dos judeus, Cristo Jesus foi até eles, se colocou no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Ele seguiu dando ali provas incontestáveis de que a esperança deles não estava morta, pois ele, Jesus, havia ressuscitado, como prometera antes. Notem que a real presença de Cristo entre estes discípulos afastou ali todo o medo, pois, como sabemos, no amor, meus irmãos, não existe medo. E tendo tido o medo lançado fora dos seus corações, eles se alegraram na presença do Senhor. Então, pela segunda vez, Jesus lhes disse: Paz seja com vocês. Mas agora a palavra de paz é seguida de uma lembrança, porque Jesus os lembra do propósito das suas vidas. Pois antes mesmo de morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus já havia orado a Deus o Pai pela vida dos seus discípulos, dizendo: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Cristo lhes deu a paz que eles precisavam para obedecerem ao seu comissionamento. Jesus não enviou os seus discípulos de qualquer forma para fazerem as coisas de qualquer maneira, meus irmãos. Existe um padrão aqui, e este padrão é o que foi vivido por ele mesmo.
Eles deveriam, tal qual a Jesus, ensinar, curar, alimentar, servir, perdoar, enfim, viver como Jesus viveu, amando ao seu próximo, sempre visando, sempre buscando a glória de Deus o Pai. Veja comigo ainda aqui no versículo 22, Jesus não apenas diz algo aos seus discípulos, mas ele lhes oferece o auxiliador. Ele soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Bom, se você seguir com a leitura bíblica a partir desse texto, até o capítulo 8 ali do livro de Atos, você vai ver como estes que antes estavam trancados e cheios de medo, tiveram a sua alegria e esperança restauradas pela presença de Cristo, foram por ele encorajados e seguiram obedientes à sua ordem até receberem a plenitude do Espírito Santo de Deus, que passou a se mover neles e por intermédio deles. Assim também, meus irmãos, eu e você, como discípulos de Jesus, nós somos enviados por Cristo, assim como ele foi por Deus o Pai. Portanto, nós somos enviados, meus irmãos, para anunciar as boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor e consolar assim os que choram, para a glória de Deus o Pai. Da mesma forma que Cristo entregou a sua vida por nós, nós devemos agora, mediante a sua graça, entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esta é a nossa árdua missão, mas nós podemos, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Precisamos apenas então buscar e receber o seu Espírito Santo, pois é Ele quem nos ensina em todas as coisas a obedecer ao Senhor. Independente das circunstâncias à nossa volta, Jesus nos dá a paz que nós precisamos para obedecermos ao seu comissionamento. A minha oração, queridos, é para que, antes de qualquer ação diária, eu e você tenhamos a disposição de buscar primeiro a plenitude do Espírito Santo de Deus, para que então, movidos por Ele, eu e você, desfrutemos da coragem, ousadia e perseverança de viver como Cristo Jesus viveu, para a glória de Deus o Pai. Que você e a sua família tenham um lindo dia andando com Cristo.